Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O Poder Judiciário está em evidência. Cada vez mais, ele tem se manifestado sobre questões importantes que interferem na vida do cidadão, como o caso da Operação Lava Jato. E para falar sobre o protagonismo do Judiciário nos dias atuais, está conosco o desembargador Lédio Rosa de Andrade, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Doutor em Direito, ele é professor da Universidade Federal Catarinense. Desembargador Lédio, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigada pela presença. E para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o processo de expansão do Poder Judiciário brasileiro. Uma satisfação voltar aqui à Justiça do Trabalho na TV. E essa pergunta ela pode ser abordada de várias formas. Há uma expansão em termos de demanda, porque a população hoje demanda mais e com isso faz que o Poder Judiciário assuma funções que antes não lhe cabia. E há também uma extensão em relação à politização do judiciário ou a judicialização da política, que é a mesma coisa, porque temas não atinentes especificamente às funções do Poder Judiciário hoje estão vindo para serem julgados pela Justiça quando deveriam ser resolvidos em outros polos do poder da nossa República. Então, nós temos hoje esse paradoxo, né? Esse agigantamento do Judiciário, que, sob meu ponto de vista, não está 100% preparado para tudo aquilo que hoje a sociedade exige dele. Bom, muito bem. Bom, aproveitando o gancho, então, que o senhor fez esse comentário, gostaria de saber se a gente tem um judiciário de fato estruturado para garantir os direitos sociais e solucionar os conflitos. Olha, esse tema eu abordo num livro que eu falo de o Superior Tribunal de Justiça e os ricos, né, a cartilha neoliberal. Por que eu resolvi escrever esse livro? Porque hoje o Poder Judiciário ele está em muita evidência, principalmente através de duas operações, a atual, acima de tudo, a Operação Lava Jato, mas essa evidência se dá através do poder punitivo do Poder Judiciário, que é o pior poder que nós temos. Mas, por algum motivo de ordem psíquica, esse poder encanta a população, que é o poder de punir, o poder de botar na cadeia, o poder de prender. É justificável por vários fatores, até porque, entre o próprio desejo inconsciente pela punição, há também o esgotamento da sociedade por uma série de pessoas da alta elite econômica que comete crimes impunemente na história do Brasil inteira. Então agora, quando começa a prender essa gente, isso fez com que determinadas figuras, como o ministro Joaquim Barbosa e como atualmente o juiz Moro, se tornarem protagonistas, verdadeiros popstar, pelo poder de punir. Mas isso, sob o meu ponto de vista, sobre a minha análise, é muito triste. Quer dizer, um país que gosta do seu poder judiciário pelo poder de punir é algo triste. E o que eu venho analisando, nesse livro principalmente, é que, tirando o poder de punir, o judiciário está fazendo um trabalho, sob o meu ponto de vista, bastante deletério, bastante antissocial, sonegando direitos sociais. Claro que não é todo o judiciário. Há um judiciário, por exemplo, que dá alimentos, que dá medicamentos às pessoas, mas se você for analisar, as pessoas que pedem medicamento e ganham no judiciário são pessoas de classe média alta, não são os pobres miseráveis, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o maior exemplo nos dá o Superior Tribunal de Justiça, que é conhecido como o Tribunal da Cidadania, mas eu tento demonstrar nesse livro que sistematicamente, né, o Superior Tribunal de Justiça vem fazendo uma política, porque não se pode separar o Poder Judiciário da política, vem fazendo uma política jurisprudencial em favor dos ricos, em favor do sistema financeiro e contra a própria empresa nacional e contra o consumidor nacional. Você poderia dar um exemplo, por exemplo? Então, vários exemplos. A lei, todas as leis que eu trato no livro não mudaram, a lei é a mesma, né? E o judiciário vem alterando o seu entendimento. Por exemplo, antes o juro era 12%. Depois o juro era tal da média de mercado, que foi uma construção, porque a lei não estipula qual é o máximo de juro que pode ter no nosso país. Aí o Poder Judiciário criou um conceito que se chama média de mercado. Essa média de mercado nada mais é do que os juros que os bancos unilateralmente cobram. Eles pegam os maiores juros, somam, dividem por 5, se foram 5 bancos, e está aí a tal da média. Ou seja, a média, no fundo,
é aquilo que os bancos querem cobrar. E o Poder Judiciário transformou essa média em lei, ou seja, autorizou a cobrar a média do mercado. E não bastasse isso, né, o Judiciário criando lei por jurisprudência e lei que tem como fundo os interesses dos bancos, hoje o Judiciário já autoriza o banco a cobrar acima da própria média. E isso num país em que a média de juro é a segunda maior do mundo. Então você veja bem, a média do mercado, que é a média dos bancos, é a segunda maior do mundo. Já é alta. Já é altíssima, é a segunda maior do mundo, não é pouca coisa. E agora a jurisprudência diz, não, o banco pode cobrar inclusive acima da média. Antes era 1%, agora já chegou a 10%. E há quem diga que pode ir a qualquer patamar. Então veja, toda uma mudança de pensamento da jurisprudência, sem que a lei tenha mudado, ou seja, a fonte do direito brasileiro, que é a lei escrita, já não é mais, e isso antes do novo Código de Processo Civil, e a jurisprudência vem abrindo as portas para que os bancos façam o que queiram, tenham o lucro que queiram. São lucros trilionários que os bancos têm, enquanto o consumidor está sendo cada vez mais espremido. Esse protagonismo do judiciário ninguém fala. E a mídia não quer falar disso, eu digo a mídia aberta, né, as grandes TV. A mídia não quer discutir isso, porque isso não é interesse da mídia. E hoje, lamentavelmente, no nosso país, nós só discutimos o que a mídia quer. Então está todo mundo aplaudindo o judiciário pelo lado perverso, que é o lado de punir, e não estou dizendo que não tem que punir rico, não, eu sou absolutamente a favor de punir rico, desde que cometam, né? Agora tem que ver como punir e respeitando a Constituição, isso é outra discussão, mas que tem que punir, tem que punir. Agora, transformar o judiciário em protagonista social somente pelo poder de punir, quando paralelamente ao poder de punir ele vem destruindo direitos sociais, isso, sob meu ponto de vista, é algo triste para o nosso país. Bom, então, no seu entendimento, o judiciário não está conseguindo garantir à parcela mais pobre, por exemplo, o direito à saúde, à moradia, à educação, como está na Constituição? Não está. E a questão não é só não garantir, porque a verdade é que boa parte dessas pessoas economicamente excluídas, elas não têm acesso ao judiciário. Isso já é... A verdade, no judiciário brasileiro, os dois polos não participam. O muito pobre está excluído e o muito rico não dá bola para o Poder Judiciário. As grandes empresas, as grandes multinacionais, resolvem tudo através do seu próprio sistema judiciário. Eles não têm tempo. O alto capitalismo não tem tempo para perder com o judiciário. Então, esses dois sistemas estão fora do judiciário. Nós, do judiciário, trabalhamos com uma parcela da população. E há tímidas ações, né? Há juízes, hoje, felizmente, a magistratura mudou muito. Então, há juízes minoritários, sem dúvida nenhuma, mas há grupos de juízes que lutam por justiça social, que tentam fazer do aparato oficial de justiça um mecanismo de luta em prol de justiça social. Mas a grande verdade é que ainda hoje a maioria do Poder Judiciário, através da ideologia jurídica, que há muitos anos é a mesma, desde o tempo da ditadura militar até antes, e o ensino jurídico de hoje não mudou muita coisa, com também raras exceções, eu não quero ser fundamentalista, há exceções, mas são pouquíssimas. Essa mentalidade ideológica que garante aos donos de poder a manutenção do poder é a base do pensamento da grande maioria da magistratura. Por isso que o Poder Judiciário não é um poder transformador. O Poder Judiciário é um poder que mantém a estrutura de poder vigente com as suas injustiças e com as suas barbaridades. Bom, desembargador, queria falar agora um pouquinho mais sobre a atuação do Poder Judiciário no cenário político do país. Nesse momento da história em que vemos não só várias notícias sobre corrupção sendo reveladas, mas também os responsáveis estão sendo punidos, né? Então, a atuação mais firme da magistratura, ela compromete a sua relação com os outros poderes? Eu acho que não. Eu acho que, constitucionalmente, né, as funções estão muito bem delineadas e cada um tem que cumprir com aquilo que a própria Constituição estabelece. O que há no Brasil, e isso é uma coisa que vem sendo estudado muito nas universidades, principalmente no meio acadêmico, e existem os que são a favor, os que são contra, é um protagonismo, digamos assim, político do Poder Judiciário, que começa a decidir sobre questões que, sob o ponto de vista histórico, e até mesmo numa análise mais rigorosa constitucional, não seria sua competência. E dou exemplos aqui no Estado, há uns 2 anos atrás, nós afastamos, por exemplo, o presidente da Assembleia, através de um processo penal e com fundamento de processo penal. E o mundo nacional está aí, o Supremo Tribunal
Hoje decide praticamente tudo sobre a questão de quem fica presidindo Câmara, Senado e até a própria Presidente da República. E hoje tudo isso está sendo judicializado, né? Bom, o que eu vejo de problema nisso é que, vou pegar o exemplo de Santa Catarina. Quer dizer, havia na época o presidente da Assembleia acusado de crimes, um processo crime contra ele. Bom, quem que tem que pagar o preço político por isso? Se ele se mantém ou se não se mantém como presidente da Assembleia, tendo um processo crime, acusando ele de determinados crimes. Bom, sob o meu ponto de vista, a permanência dele como presidente da Assembleia é um custo político da Assembleia Legislativa. Tanto que eu votei contra o seu afastamento na época, não porque eu achava que não tinha crime, não é isso. Eu digo, não, crime é uma coisa, é função nossa julgar, estamos julgando, inclusive, e se ao final tiver prova, ele será condenado, se não tiver prova, ele será absolvido. Isso não há dúvida. Agora, afastar ou não afastar da presidência da Assembleia já é uma função política. Quer dizer, quem é que tem que preservar o bom nome da Assembleia Legislativa? Ora, os deputados. Quer dizer, se eles querem pagar um custo político de manter na presidência alguém que está respondendo um processo crime, é um custo que eles têm que assumir. Mas o que acontece hoje? Todo mundo tira a sua responsabilidade fora e joga para o judiciário. E veja, ele foi retirado da presidência da Assembleia, um presidente, certo? Que é o segundo homem na escala hierárquica para o governador, de presidente da Assembleia, né? Com base em processo penal, que são argumentos muito restritos. Então você tira um presidente de um poder com base em argumentos de processo penal. Eu acho que aqui já há um certo excesso. E, de certa forma, para os políticos fica cômodo, porque eles não têm o desgaste de tomar uma atitude. Eles têm que dizer, não, o nosso presidente fica. E a população vai dizer, mas como vocês deixam ficar um presidente que está com processo de crime? Ou eles têm que dizer, não, o nosso presidente não fica. E vamos ver o que a população diz. Esse deveria ser uma responsabilidade política do parlamentar. Hoje acaba sendo tudo, a última palavra acaba sendo o judiciário. Jogada para o judiciário. Né? Porque nós não temos desgaste político nesse campo de eleição, por exemplo. Né? Eu não sou um membro de um poder eleito. Eu entrei na carreira por concurso público e não tenho que, num tempo, colocar o meu nome à disposição da sociedade para ver se ele vai me manter ou não. Então eu não tenho esse desgaste. E isso tudo, sob meu ponto de vista, acaba prejudicando o parlamento. Eu acho que nós estamos no momento que nós devemos elevar o parlamento. Nós devemos fazer com que o parlamento cresça no Brasil. O Brasil está precisando de que a política retome o bom nome, porque tem muito político honesto. Mas, lamentavelmente, hoje, o que prevalece é a ideia do político desonesto, o que não é uma realidade. Ficou generalizada essa ideia. Os políticos, no caso, deram motivo para isso. Deram motivo. Eu acho que eles estão fugindo de determinadas responsabilidades de forma equivocada. Quando eles se derem conta de que essa transferência para o judiciário de responsabilidades que originalmente são deles é deletéria a eles próprios, eu tenho certeza que eles vão retomar aquilo que lhe é cabível, que é tomar as decisões políticas importantes para esse país. Bom, no primeiro bloco o senhor comentou do papel da mídia, né, na questão da divulgação, enfim, do que é ou não é importante no protagonismo do judiciário. E muitas vezes ela acaba elevando, então, o magistrado à posição de herói nacional. É o que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, que o senhor comentou também no primeiro bloco, né, que está à frente da Operação Lava Jato, e também com o ministro Joaquim Barbosa, no caso do Mensalão. Essa excessiva personificação é condizente com a democracia? Não, eu acho que quem exerce poder, ele deve buscar evitar a personalização. Agora, nem sempre a gente pode, né? Porque a população acaba, né, de uma forma, até como a mídia reage a isso, né, fazendo essa personalização. E também acho, sinceramente, que ao magistrado não cabe ser justiceiro, não é nossa função ser justiceiro, e o magistrado tem que tomar muito cuidado com uma coisa que, sob o meu ponto de vista, é importante, é não assumir a posição de promotor de justiça e de delegado de polícia. Nós temos a magistratura democrática, ela é impessoal, distante e, acima de tudo, garantidora dos direitos constitucionais. A hora que o magistrado sai desse trilho,
e começa a ser o magistrado, tem hora que ele é carcereiro, tem hora que ele é promotor de justiça, tem hora que ele é delegado de polícia, tem hora que ele é carrasco, porque não respeita as normas. Quando o magistrado sai para esse caminho, ele está fazendo, sob meu ponto de vista, né, eu respeito os outros em contrário, mas sob meu ponto de vista, um gravíssimo ataque à democracia. Eu acredito que em nome de um justiciamento ilimitado, você não pode sacrificar a Constituição. A própria população que aplaude isso, muito cedo, vai se arrepender. Porque quem conhece a história sabe, a hora que a democracia fraqueja, a hora que os princípios democráticos são votados, jogados no lixo, volta a tirania, volta a ditadura, pessoas inocentes são presas, pessoas inocentes são torturadas, pessoas inocentes são assassinadas pelo poder. E isso nós não podemos permitir que volte ao nosso país. A democracia é algo muito sério, e lamentavelmente pouco amada pela população brasileira. O desembargador, no final do bloco anterior, falávamos sobre essa questão que o juiz não pode agir de forma como se fosse um justiceiro, né? Nessa linha, um dos maiores juristas do país, Damon Dallari, comentou que o magistrado tem de se ater a padrões éticos e jurídicos no momento da decisão. Ainda segundo ele, se o juiz aplicar a Constituição, como o senhor também comentou no bloco anterior, ele consegue superar o legalismo formal. O senhor concorda? Eu concordo, e o Dallari é, sem dúvida nenhuma, um dos juristas expoentes do sistema brasileiro e honrado, uma pessoa honrada, e tudo que fala com boa intenção. O que eu discuto é exatamente quando ele diz que o jurista tem que agir com ética, no qual eu concordo. Agora, qual ética ele está falando? Porque a ética, ela pode ser conceituada de N formas, né? Então, o que é efetivamente agir sob o ponto de vista ético? Quem que vai dar o rol das ações e omissões que são eticamente aceitáveis e as que não são eticamente aceitáveis? Aí isso aí, essa discussão vai longe e vai depender da ideologia de cada pessoa conceituar qual o rol de ações eticamente aceitáveis. Se a pessoa é marxista, vai ter um determinado rol, se a pessoa é capitalista vai ter outro, se ela é católica, cristã vai ter outro, se ele for muçulmano vai ter outro, e isso vai ao infinito. Então me parece que numa república, isso é fundamental, sob o meu ponto de vista, quer dizer, a magistratura tem que se pautar pelos princípios republicanos. E esses princípios republicanos estão na Constituição. Por isso que, sob o meu ponto de vista, e eu falei no bloco anterior, não é dado o direito ao juiz sacrificar os princípios constitucionais republicanos em nome do ajustiçamento ou em nome do que for. Ele não tem esse direito, entende? Mesmo que fira a sua consciência, ele não pode negar os princípios constitucionais. Então, isso faz com que, principalmente nos juízes penais, tenha que se ter uma fiscalização muito grande. Porque o sistema penal é o zero e vezero em jogar no lixo o sistema constitucional, o sistema de garantias, e com isso ferir os princípios republicanos. E veja bem, o que eu estou dizendo, eu sei muito bem o que eu estou dizendo, porque eu sei que as pessoas ricas, criminosas, que são muitas, usam e abusam dos princípios constitucionais para a impunidade. Mas você pode punir, e você pode punir bem, respeitando os direitos constitucionais republicanos. E é isso que eu luto, para não ser mal entendido. Que pode pensar, não, o Lédio está defendendo que os ricos têm que ficar soltos. Olha, Letícia, longe de mim. Porque, na verdade, se nós formos ser sinceros, cada ouvinte, nesse momento, também comete crime. Quem na população brasileira não comete crime? Quem não sonega imposto, não compra produto no Paraguai, não dirige embriagado, enfim, fotocopia livro, né, se apropriando dos direitos autorais. O rol de crimes que a população pratica cada dia é muito grande. Mas no mecanismo psíquico, e quando eu fiz meu doutorado em psicologia, eu estudei muito isso, no mecanismo psíquico, o criminoso sempre é o outro. Né? Nós se damos por inocentes. Né? Então isso é uma coisa muito complexa. Agora, uma coisa é certa, a história do Brasil exigia que a impunidade das altas elites econômicas tivesse um fim. Eu acho que neste mar difícil que nós estamos vivendo, isso é um lado bom. Ou seja, o fato de ser milionário já não é garantia de que não vai para a cadeia. Agora, nós temos que debater como fazer isso e não sacrificar a democracia para fazer isso.
esse é o tema delicado que muitas vezes é difícil defender e que acho que é importante que seja defendido. Acho que a partir disso, inclusive, a população passou a ter um olhar mais concentrado, né, na atuação do juiz, justamente por perceber que a questão da impunidade, né, contra pessoas aí ricas, mesmo com poder, estava sendo enfrentada. Sim, eu acho que o momento que a população começa a discutir o judiciário é importante. Por isso que eu estou insistindo aqui hoje, que discutir o judiciário não é só aplaudir o seu poder punitivo. Discutir o judiciário é discutir a democracia brasileira, é discutir o direito do cidadão brasileiro. Né? A maioria das pessoas não sabe quem é o juiz de sua comarca. Muitas vezes o Tribunal de Justiça, para punir um juiz, troca de uma comarca e põe na outra. E como é que fica a população que vai receber um juiz que está recebendo a punição porque foi mal na outra cidade? Esses são temas importantíssimos que as pessoas não se dão conta. Quem é o juiz que está mandando na minha cidade naquilo que concerne ao Poder Judiciário? Quem é essa pessoa? Qual é a sua postura democrática? Ele é um sujeito que obedece à democracia? Nós vimos recentemente aqui em Santa Catarina, uma desembargadora aposentada dá uma entrevista no jornal Diário Catarinense, no qual, na entrevista, ela ofende princípios democráticos republicanos violentos. Como isso pode acontecer? Por que ninguém fez nada? Será possível que pode um desembargador desrespeitar os princípios democráticos constitucionais e ficar no cargo sem nenhum problema? Porque hoje a Justiça já faz alguma coisa. Existem ministros do Superior Tribunal de Justiça afastados com acusação de corrupção. Existem processos em andamento. Nós aqui em Santa Catarina já afastamos recentemente juízes e até desembargadores por questões de desonestidade. Só que agora eu acho que a discussão tem que ser ampliada para a democracia. Bom, desembargador Led, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu gostaria de fazer a última pergunta. Como que o senhor vê, então, a aproximação do direito com a política? Eu acho que é uma aproximação que sempre houve. Direito é política. Direito é regulamentação do poder. Política no seu bom sentido da palavra. O que nós temos que tomar cuidado é o judiciário com política partidária. O judiciário não pode nem apoiar um partido político e muito menos perseguir um partido político, seja ele quem for. Agora, a politização do judiciário como um dos mecanismos fundamentais para a estrutura de poder do Brasil e que, acima de tudo, deveria ter como seu norte fundamental a democracia e a justiça social, eu acho que essa aproximação é mais do que bem-vinda, é necessária e a imprensa tem que fazer esse papel. Você está de parabéns de discutir isso, trazer pessoas que discordam de mim, trazer pessoas que possam contribuir com esse debate, porque isso vai talvez levar o nosso país um dia a uma verdadeira democracia social. Bom, desembargador Lédio, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação em nosso programa. Eu que agradeço muito e estou sempre disponível a vir aqui, que é uma satisfação muito grande. Obrigada. Hoje conversamos sobre o protagonismo do judiciário no cenário político com o desembargador Lédio Rosa de Andrade, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nos vemos no próximo programa. Até lá!